A 52ª edição da Assembleia Geral Ordinária da Abigraf Nacional foi realizada em Aracaju no mês de abril, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe. O evento reuniu 22 representantes de estados brasileiros, dentre eles presidentes de sindicatos e abigrafes regionais, para debater sobre assuntos de interesse dos empresários. O presidente da FIES, Eduardo Prado de Oliveira, fez a abertura da reunião e cumprimentou os presentes, dando seguimento ao evento. Setor gráfico. Esse é o assunto do quadro Entrevista da Unidade de Comunicação do Sistema FIES. E para falar sobre o assunto, eu converso com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Levi Seregato, e o presidente do Conselho Diretivo, Julião Flávio Gaúna. Bem, bom dia a todos, é um prazer estar aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, onde nós estamos aqui fazendo a nossa assembleia juntamente com o Abigraf regional. O papel da Abigraf Nacional, nós temos 22 regionais instaladas em funcionamento no Brasil todo. Qual é o nosso papel? É produzir conhecimento, levar informação a todos os presidentes das regionais e, consequentemente, transmitir aos seus associados. Dessa forma, nós entendemos que o papel fundamental da Abigraf Nacional vai estar solucionando as questões na ponta, que é buscar atingir a competitividade e a produtividade do setor, atendendo às demandas de cada área do setor gráfico do nosso comércio e indústria como um todo. Nós, por nós mesmos, nós somos extremamente otimistas, nós acreditamos nesse país, nós acreditamos no setor gráfico, nós acreditamos no empresário gráfico, né? Então, nós entendemos que a cada momento nós temos que buscar a nossa criatividade, buscar a nossa qualidade e nossa competitividade. E o empresário gráfico, ele tem como característica ser insistente naquilo que ele quer produzir. E o futuro a cada momento, buscar novos produtos, buscar novas ferramentas para que nós possamos atender a demanda do setor, da indústria, do comércio, de uma forma geral. Não está no limite de produção. Nós temos trabalhado a Abigraf Nacional com todas as regionais para que nós colocamos em nossas empresas a gestão mais competitiva, né? Porque 85% das nossas empresas elas são familiares de pequeno porte, médio porte, né? E diante desse posto, é necessário profissionalizar as empresas, né? Para que nós possamos aumentar nossa produtividade em questão de gestão, é necessário que tenha mais conhecimento, que tenha mais qualificação e tenha mais estrutura para poder atender esse mercado global que tem todo o sistema da indústria gráfica. Em questão de parque gráfico, são os equipamentos, o nosso país ele está preparado para isso. O nosso setor gráfico tem condição de atender todas as demandas, tanto regional, nacional quanto internacional. Então nós acreditamos que nós possamos ultrapassar essa tempestade que nós estamos agora enfrentando e assim nós manteremos o emprego e renda e as empresas funcionando ativamente. Nós temos algumas ações, mas o que a gente espera do poder público é que ele não se intrometesse tanto no mercado privado. Já era uma grande ajuda para o mercado privado se tornar bastante competitivo, né? Mas nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, chama conflito tributário, que chama o conflito entre o imposto municipal, que é o ISS, e o imposto estadual, que é o ICMS, né? Isso nos causa um transtorno e uma falta de competitividade muito grande. E o governo não demanda, não resolve isso, né? Outro detalhe também do governo é a questão das gráficas estatais, né? Eles se metem no nosso processo e atrapalham a participação nossa em todos os mercados. Então, diante de tudo isso, se ele não se intrometesse tanto no processo da empresa privada, já estaria uma grande ajuda. Quanto às questões da exportações e importação, nós temos um detalhe que nos prejudica muito. Nosso mercado nacional acaba buscando trabalhos fora do país e não gera emprego e renda no nosso país e vai buscar
emprego e renda em outro país. Isso também nos deixa vulnerável em manter o emprego e renda. Então, se ele tomasse como conta, proteger, não no sentido de proteger a indústria, mas sim deixar que os produtos fossem produzidos por nós brasileiros, já era uma grande vantagem e nós poderíamos manter as empresas consolidadas, gerando emprego e renda e riqueza, principalmente para todo o país. Por a demanda nesse momento estar desaquecida, ainda não estamos tendo desabastecimento. O mercado continua ofertado, tem muito papel no mercado. O problema que nos aflige é efetivamente o preço. Os preços realmente estão muito elevados, né? Em descompasso com os papéis importados. Muito embora, em razão do câmbio, hoje importar ficou mais caro. E além disso, nós temos o imposto de importação que penaliza o preço. Porém, estamos trabalhando nessa direção, neste momento, para poder equalizar esses preços. Muito embora reconheçamos que o Brasil é um dos países que tem autossuficiência em papel, porque aqui a gente tem o privilégio de ter um clima favorável, então planta a árvore, faz a celulose faz o papel e o papel joga no mercado. Não precisamos importar em grandes quantidades, uma vez que a oferta interna supre a demanda. O único problema crucial realmente é o preço. Isso nos aflige. Nós temos um carinho muito grande pelos empresários gráficos e pelas gráficas de Sergipe. Embora hoje tenhamos no estado um pouco mais de 200 gráficas, são gráficas de qualidade, produzem serviços de excelência. Então aqui a gente não tem o quantitativo, mas tem o qualitativo. Enquanto no Brasil nós temos em São Paulo, por exemplo, 9.000 gráficas, aqui nós temos 200. E veja você a expertise, a experiência e o valor do empresário gráfico sergipano ir lá em São Paulo e concorrer com as gráficas dos grandes centros e ainda ganhar prêmios. E nós temos muito prazer em entregar os prêmios. 52ª reunião. Significa que já houve 52 reuniões e Sergipe nunca foi premiado. Nós estamos felizes com isso, pela primeira vez está sendo realizado em Sergipe. E no momento de dificuldade que nós estamos passando, no momento onde a indústria gráfica está sofrendo muito, e nada melhor do que nesse momento a gente está realizando uma reunião dessa, onde vamos debater quase tudo que está se passando na área gráfica. Para a Assembleia, foram convidadas personalidades do cenário sergipano, influentes no meio político e também no mercado gráfico nacional. Olha, na Câmara tramita vários projetos que beneficiam o setor gráfico, mas também beneficiam a indústria como um todo. E especificamente o setor gráfico, nós temos uma matéria lá, da qual inclusive somos relator, que diminui a carga de impostos de matéria-prima importante para o setor gráfico, principalmente a questão do papel. A gente sabe que baratear custos pode gerar, obviamente, além de uma oportunidade, mais empregos, mais um produto ao consumidor final mais barato. Então essa é uma matéria importante, além da reforma tributária, que é outra matéria que está sob nossa responsabilidade, a relatoria, e que beneficia não só o setor gráfico, mas toda a indústria do nosso país, com a diminuição de carga tributária, gerando mais oportunidades para o setor produtivo do nosso país e, consequentemente, para poder contribuir com a estabilidade da economia no Brasil. É da maior importância para Aracaju, para o nosso estado, sediar o Encontro Nacional da Indústria Gráfica, através da ABGRAF, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, que é uma indústria pujante, uma indústria importante na nossa economia, não só por gerar emprego, mas pelo papel que faz a indústria gráfica. E Sergipe foi o escolhido, então eu quero me congratular com o Walter, com todos os que fazem o sindicato aqui, com o presidente da federação, Eduardo, por trazer para Sergipe um importante evento. E dizer ao Seregato e a todos os seus companheiros que ficamos felizes e honrados em participar, em fazer essa palestra sobre a realidade que vive hoje o Brasil, tendo em vista as dificuldades que a economia sofre e a instabilidade política que o país sofre. Mas vamos superar todas essas dificuldades e o país vai vencer os obstáculos. Viva o Brasil! Ao final do evento, os participantes se reuniram em um restaurante da capital sergipana para um jantar de confraternização e continuidade da discussão sobre os interesses da classe.
Bom, a indústria gráfica, eu represento a indústria gráfica latino-americana, né? E a indústria gráfica latino-americana e brasileira está muito bem preparada, muito equipada. São muitos bilhões de dólares que foram investidos nos últimos 10 anos para torná-la muito competitiva, com qualidade equivalente às melhores indústrias gráficas do planeta. Isso vale também para as boas indústrias gráficas aqui de Sergipe. O fato desse encontro estar sendo realizado aqui em Sergipe para nós é uma emoção muito grande, porque é um estado que tem se tem um tamanho menor, tem uma qualidade extremamente grande. A gente vê isso aqui na federação. Tivemos a presença, inclusive, do atual presidente e com muita honra também do ex-presidente Albano Franco. Nessa reunião, basicamente, nós discutimos assuntos de interesse do setor em nível nacional. Nesse sentido, nós abordamos os principais pleitos do setor, né, junto ao Congresso, junto ao Poder Executivo, né, e Judiciário, bem como também debatemos as demandas das abigrafes regionais nos seus diversos estados, com relação às suas dificuldades, seus pleitos, suas demandas, para que nós possamos, desta forma, estar agrupando todo esse rol de reivindicações e estar atuando em prol do desenvolvimento da indústria gráfica nacional. Então, além disso, nós temos os projetos que nós desenvolvemos. Então, nós abordamos toda a parte de eventos, né, de dados econômicos setoriais, também são tratados nessa nossa Assembleia. Aracaju cedia hoje a 52ª Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Indústrias Gráficas. O evento acontece a partir das 9 da manhã na sede da Federação das Indústrias. Representantes do segmento de todo o país vão discutir assuntos relacionados ao setor gráfico. Para falar sobre o evento, também a situação do setor, o Bom Dia Sergipe recebe aqui o presidente da Abigraf Nacional, Levi Seregato. Bom dia, presidente. Obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Bom dia, Lidervan. É um prazer muito grande estar aqui em Aracaju, nesse estado maravilhoso de Sergipe, onde temos grandes amigos, dentre eles o Dr. Albano Franco, um dos líderes da indústria brasileira. Essa assembleia será realizada hoje, é a 52ª. Teremos a participação de 22 estados brasileiros, dos 27, e ela será comandada pelo Walter de Castro, que é o presidente da Regional de Sergipe, pelo Julião Gaúna, que é o presidente do Conselho Diretivo, e por mim. Presidente, 22 estados reunidos é uma oportunidade de discutir a realidade, a situação vivida aí por cada um desses estados, né, também? Sem dúvida, né? A economia brasileira é extremamente heterogênea, os estados são diferentes uns dos outros, né? E a indústria gráfica consegue homogeneizar isso, equalizar. Hoje, vale dizer que a indústria gráfica tem uma tecnologia de ponta, com máquinas altamente qualificadas, de precisão, uma mão de obra especializada, né, para a realização dos trabalhos. Nós atendemos diretamente a área de educação, na fabricação de livros, cadernos, atendemos a indústria de um modo geral, fabricando as embalagens, fazendo os impressos promocionais. Enfim, estamos totalmente integrados com a indústria e com a economia nacional. A gente falando em economia, a gente tem vivido aí o Brasil tem vivido aí uma crise, e eu acredito que todos os setores acabaram sendo afetados de alguma forma. Eu acredito que o setor gráfico também foi, né? Sim. Qual a situação, a realidade hoje vivida pelo setor aqui no Brasil, presidente? Então, não poderia ser diferente, porque em economia ninguém é uma ilha. Quando atinge algumas atividades, acaba, por via de consequência, nos atingindo. Mas a indústria gráfica e os seus empresários têm um diferencial. São otimistas, continuam investindo, continuam acreditando no país, continuam acreditando na possibilidade do nosso crescimento. Hoje somos 21 mil gráficas no Brasil, 200 mil trabalhadores e 40 mil empresários. É um segmento extremamente estruturado, forte, né? Então, o que precisamos é melhorar o índice de confiança dos negócios, né? O ambiente de negócio está contaminado pela área política. E o que se espera é uma solução rápida disso,
para que possamos voltar a crescer. E aí o senhor falou na questão do otimismo, né, que é uma Sim. questão comum aí entre todos e tal. Há uma oportunidade de uma assembleia como essa, de reunir representantes da indústria, reunir empresários e tal. Acredito que seja interessante também para discutir até medidas que foram adotadas de repente em cada estado para melhorar o setor, para incentivar a área também, né? Sim. Nós estamos acreditando em duas alavancas importantes para o setor neste ano. A primeira delas refere-se às eleições municipais, que vão ocorrer em outubro, onde serão renovadas as prefeituras, os prefeitos e os vereadores. Este ano, penso que as campanhas políticas devem se estruturar em cima dos impressos, uma vez que o prazo de campanha será mais curto. E o impresso, ele tem sobrevida. Você distribui um santinho na rua, a pessoa guarda, leva, não é isso? Então acreditamos muito nisso. E as Olimpíadas, que de uma certa forma beneficia alguns setores da indústria gráfica, mas são duas alavancas bem fortes. E nos próximos, essa assembleia é a primeira vez que acontece aqui em Aracaju, né? A última vez aconteceu em Vitória. Como são estruturadas essas reuniões, presidente? São colocadas premissas, primeiro em razão da macroeconomia do país como um todo, né? Onde temos alguns fundamentos que são discutidos, né? Por exemplo, somos favoráveis totalmente à redução da taxa de juros, isso onera a produção e onera o consumidor. Totalmente favorável a um equilíbrio fiscal, que também afeta diretamente as empresas e as pessoas. Taxa de câmbio, preços relativos e o mais importante, a indústria gráfica reluta muito em demitir. Seguramos muito as demissões, porque para nós os trabalhadores são extremamente importantes. Nós, empresários, junto com eles, é que fazemos a coisa acontecer. Só fazemos as demissões quando não há mais solução. Infelizmente, o país atinge 10 milhões